A medicina tem muitas vertentes também, né? Você pode migrar para vários pontos da medicina. Então, não estou falando que você tem que ser aquela pessoa mais paciente do mundo e que adora conversar e que fica uma hora falando com o paciente. Não estou falando isso. Mas você tem que ter como objetivo melhorar a saúde, melhorar a vida daquela pessoa. Mesmo que seja olhando uma lâmina na patologia, você tem que ter em mente que tem uma pessoa ali atrás, sabe? E se você entrar na medicina sem essa visão, ou não construir pelo menos isso dentro da faculdade, você está perdido. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Hoje, o episódio é com alguém que representa uma geração que não aceitou aprender medicina no piloto automático. Um médico que passou por CTI, pronto-socorro, marinha, residência de alto nível, virou preceptor e, em vez de guardar tudo para ele, resolveu ensinar clínica de verdade. Ele é clínico, geriatra, educador, fundador do TAD Clinicagem, uma das maiores iniciativas de ensino clínico do país. E, obviamente, se você pensa em aprender medicina e não apenas repetir condutas, esse episódio veio para você. Compartilha com aquele amigo que vive inseguro no plantão, dá aquele like e bora para a história. Fala, doutor Rafael, tudo bem? Fala, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui. Não, o prazer é meu, cara. Então, assim, eu faço sempre agradecimentos e conexões. Então, grande doutor Bruno Lagoeiro, que fez aí nossa conexão. Então, assim, Brunão, obrigado. Sei que o papo vai ser de altíssimo nível. Descobri hoje que a gente torce pelo mesmo time, inclusive, em off, antes de começar. É... Brunão é um tricolor assumido, entendeu? Feliz da vida. Rapaz, eu encontrei Bruno em Nova York assistindo o Mundialito, entendeu? Eu sou vascaíno, e aí Pô, Bruno tava lá, rapaz. Mundialito? Porra, tava lá, rapaz, caramba, cara. Pô, o cara vai Eu pra tudo tava que é lá lugar, também. pô. Ah, vocês tinham que ter combinado, pô. Encontrei o cara Tinha por que ter acaso em Nova combinado. York, pô. Cara, e você fez o dever de casa aí, né? Pô, até me manda depois isso aí pra eu botar no. Vou botar no meu Lattes aí, o que você falou de mim. Ficou bonito, obrigado. Pô, tem que fazer, né, rapaz? Rapaz, eu falo pra todo mundo, e você aqui pode conectar aí com teus inúmeros alunos, né? Porque tudo que você faz, a exaustão e de uma forma repetitiva, você acaba tendo uma melhora, né? Você não fica bom, mas você fica sempre numa jornada de pelo menos melhor do que você ontem você é, né? A meta é essa, é sempre melhorar, né? E nunca fazer sozinho também. É, isso, Aprender com os isso, outros. não, pô, pra caramba, isso é uma coisa importante. Mas é difícil, né? Até porque isso daí você tem que ter uma baita de uma humildade, né? Cara, é isso. Acho que você tem que ser curioso, né? E você tem que ter humildade intelectual. Acho que é bem por aí mesmo. Porque e isso o mundo de empreendedorismo, startup te ensina bastante, né? Porque você conversa com um monte de gente, você não chega necessariamente numa verdade, mas você chega nas conclusões que são adequadas para você, né? Sozinho você não vai conseguir chegar. É importante fazer perguntas. Importante sempre ter perguntas em mente. Acho que é bem por Não, aí. e eu acho que tem outro ponto na questão da startup, né? Você toma porrada pra caramba, né? E, Muita e, e, porrada. É. e meio que todo mundo toma, né? É foda, né? A gente não tá acostumado como médico, né? Na verdade, assim, o médico cada vez mais toma mais porrada, né? Mas, pelo menos, É, verdade, verdade. eu me formei em 2015. Até falando um pouquinho de mim, eu sou do Rio, de Janeiro, e fui lá do Santo Inácio, depois fiz faculdade na Estácio de Sá, e na época que era na Lapa. Bons tempos. E quando a gente formou, já estava vendo uma certa transformação ali do mercado médico. A gente já percebia uma necessidade, uma menor valorização da categoria médica, mas ao mesmo tempo isso vem com uma necessidade de você se provar um bom médico a cada consulta, sabe? Uhum. Então, você toma suas porradas, mas ao mesmo tempo você tem que aprender a se destacar. E, e no mundo de startup é assim desde o início, né? Você apanha desde o início,
Mas para a classe médica, que sempre foi uma classe, assim, de certa forma, mais protegida e mais é, reverenciada assim, pela sociedade, o médico não está tão acostumado com isso, né? Apesar de ser cada vez mais comum. E sendo inaciano, cara. Acho que esse é um ponto que eu já conversei aqui com inúmeros ilustres inacianos. É mesmo? Que tipo de aluno você era, cara? Cara, eu acho que eu era o cara que tentava buscar equilíbrio. Eu tentava. Sempre gostei de esportes, gostava de jogar bola, gostava de sair com o pessoal. Nunca fui da turma dos populares da série que todo mundo conhece e tal, mas ao mesmo tempo eu nunca fui aquele cara enfurnado no estudo. Então, sempre gostei de procurar o equilíbrio. Sempre gostei de aprender coisas novas. Então, isso facilita muito a você ter um hábito de estudo, o que me facilitou para chegar na faculdade, virar médico. Mas é isso, eu acho que o Santo Inácio ele tinha muitos alunos, né? Série de mais de 200 alunos, muita gente diferente, muita gente que pensava diferente, vinha de locais diferentes, de históricos de vidas diferentes, e aí isso me fez tentar pegar exemplos ali para encontrar o meu equilíbrio de ser uma pessoa que estudava, mas ao mesmo tempo uma pessoa que vivia fora daquela rotina de estudos que é puxada, né? E Principalmente ali antes de estrutura, vestibular. estrutura familiar? Como é que. Da onde você vem? Teus pais, tipo, divorciado, casado? Como é que era? Quantos irmãos? Casados. Eu sou o irmão mais novo, meu irmão é 3 anos mais velho, Gustavo Coelho. Cara, um grande exemplo para mim, o meu irmão, porque ele é diferente de mim em muitos aspectos, mas ele é um cara que eu sempre considerei cognitivamente superior a mim do ponto de vista de admiração, nunca de inveja. E é muito bom isso porque ele sempre foi um cara mais esforçado do que eu também. Então, isso foi uma lição desde o início de que você tem que ser muito esforçado para atingir os objetivos, né? E é um cara que hoje ele é head da Amazon de esportes na América Latina. Que É um legal. motivo de muito orgulho. Passou por NBA, esporte interativo, fez uma carreira de comunicação e depois de carreira executiva, né? E foi um cara que sempre trabalhou muito, 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 estudou muito, muito, muito. Então, foi um grande, sempre continua sendo, né? Um grande exemplo para mim. Eu não caio naquela história de que, você é médico, então você trabalha mais que os outros e você estudou mais do que os outros. Eu Uhum. tenho um exemplo em casa de um cara que fez comunicação na PUC, que não é tão valorizado, numa época em que não precisava mais de diploma para ser chamado de jornalista, né? Mas me mostrou isso, que tipo, vai ter um monte de gente do teu lado muito boa. O que vai diferenciar cada um é o esforço. E ele foi esse exemplo. Meu pai e minha mãe são do Rio. Meu pai é advogado, minha mãe é psicóloga. Minha mãe era coordenadora do Santo Inácio, de série. E, e aí minha mãe E aí, foi um isso era exemplo. bom ou ruim? Então, isso que eu ia comentar, porque ela falava pra mim assim: olha, você tá carregando o nosso nome aqui, hein? E você tem que dar o exemplo, você é filha da coordenadora. Então, assim, ao mesmo tempo que era uma pressão, era também um conforto de ter ela ali do lado, sabe? Então, acho que eu cresci com um senso de responsabilidade desde cedo. Isso foi muito bom pra mim. E meu pai também, um exemplo de uma pessoa muito correta, né? Que sempre quer tentar fazer o certo dentro da lei, tudo bem certinho, assim, um cara bem certinho. Essas são as características positivas da minha família, né? Claro que tem as negativas e o importante é você saber olhar para quem tá do seu lado, ver o que que você acha que é bom, o que que você acha que é ruim e isso servir de exemplo sempre, né? O que é bom você tentar replicar, tentar ser igual ou melhor aquilo e o que é ruim você não replicar. Para minha E a paixão família pelo é isso. Fluminense veio da onde?
Cara, eu vou confessar um negócio aqui. Quando eu tinha 6 anos de idade, o Fluminense estava na Série C, eu não aguentei ser zoado no colégio e eu comecei a torcer pro Vasco. Eu fui alguns anos Vasco, porque tinha Romário, aquele timaço, né, que você lembra bem. E aí, quando eu tinha em torno de uns 14 anos ali, eu comecei a ver que o clube tinha que estar dentro da história da sua família. Você tem que ser o clube da sua família. Na minha cabeça, eu tinha que fazer isso. Eu comecei a torcer pro Fluminense e dei sorte de ser uma época que virou uma época de ouro ali, né? De campeonato, ganhar a Copa do Brasil 2007 para frente. Meu, meu avô conheceu minha avó dentro do clube do Fluminense. Então acho que a família Tá explicado. toda Fluminense vem daí. Não, mas olha, então, olha, vou marcar aqui. Esse episódio ele vai sair na terceira semana de janeiro, estará saindo, Ah, vocês estão assistindo. Hoje nós estamos gravando dia 19 de dezembro. Então, depois dessa sua fala, eu preciso da sua torcida no domingo, hein, poxa. contra contra o Corinthians, né, na Copa do Brasil. Eu não sei se vai ter minha torcida, não. Vou prometer, não, hein? Eu imagino, eu imagino, eu imagino. E a medicina, onde é que ela aparece? Dentro dessa tua história aí, sem médicos próximos a você. Não tinha médico próximo a mim mesmo. Ninguém da família era médico. O meu avô foi cardiologista, mas eu não conheci ele. Uhum. E O avô do eu acho que Fluminense? também. Não, Ah, os dois. não, peraí. O que conheceu tua avó nas Laranjeiras não é esse, não. Não, é esse mesmo. Tá, entendi, entendi. Fluminense. Tá É bom. esse mesmo. É, ele. O que eu notava é que, assim, por ter sido médico, ele gerou um impacto na família de anos depois. Até hoje, né? A família fala das coisas que ele fez. Então, eu sempre tive a ideia do médico como alguém que ajudava as pessoas, sabe? E eu gostava dessa ideia. Mas a medicina surgiu no ensino médio de uma maneira muito imatura na minha cabeça. Eu gostava de biologia, eu gostava de estudar aquilo, de aprender o corpo humano, gostava de aprender sobre as doenças e resolvi ser médico por causa disso. Depois eu percebi que eu acertei na escolha, anos depois, porque eu gosto muito de gente, eu gosto de cuidar. Então, isso reforçou a minha escolha dentro de um campo de estudo que eu já tinha interesse. O pessoal aqui da minha equipe com certeza vai ter que dar um jeito de fazer esse corte aqui, porque esse daqui é uma das minhas maiores lutas hoje, né? Tem aquele trabalho lá da USP, da Demografia Médica Brasileira, que fala que 65% dos estudantes de medicina fazem medicina ainda por cuidar, né? Mas 35% já faz por outros motivos, e muitos deles somente para ganhar dinheiro, né? Acho que essa é uma escolha é muito ruim. Seria ruim se fosse uma profissão que. Eu sei que o médico ganha muito mais em média do que o resto da população, outras profissões. Mas é uma escolha burra, porque a medicina daqui a alguns anos não vai ser uma profissão assim que você vai ganhar dinheiro só pelo diploma, né? Você vai ter que se diferenciar. Como qualquer outra profissão, tem que ser assim mesmo, né? Você tem que ser bom no que você faz para ser valorizado. A gente tem esse lado da medicina que hoje o diploma te garante uma remuneração alta, né? É, eu acho que no final das contas não dá para ser médico sem gostar de cuidar de gente, porque isso é óbvio. Não sei se eu preciso explicar isso, mas eu acho que a medicina tem muitas vertentes também, né? Você pode migrar para vários pontos da medicina. Então, não estou falando que você tem que ser aquela pessoa mais paciente do mundo e que adora conversar e que fica uma hora falando com o paciente. Não estou falando isso. Mas você tem que ter como objetivo melhorar a saúde, melhorar a vida daquela pessoa. Mesmo que seja olhando uma lâmina na patologia, você tem que ter em mente que tem uma pessoa ali atrás, sabe? E se você entrar na medicina sem essa visão,
ou não construir pelo menos isso dentro da faculdade, você está perdido. E me fala, como é que foi aí a escolha das tuas jornadas durante a faculdade? Você foi depois para CTI, emergência, Marinha, É, e por que esses ambientes aí extremos, cara? cara, eu não passei pro local que eu queria. Então acho que começa um pouco daí minha história na medicina, sabe? Eu não passei no vestibular para onde eu queria. Queria ir para uma federal, queria ir para UERJ ou UFRJ, ou Unirio, ou UF, né? Aí do Rio. Só fiz prova aí pro Rio e passei por uma particular. Isso me feriu muito durante 2 anos, trabalhei muito isso internamente, e aí meu caminho dentro da medicina se tornou sempre tentar me desafiar a fazer coisas que eu ficava desconfortável. Justamente porque eu estudei para o vestibular de uma maneira confortável. Eu era de um colégio considerado de um padrão bom e que muita gente passava, e optei por não fazer cursinho. Tinha 17 anos, a cabeça um pouco imatura, teve uma outra coisa no terceiro ano do colégio que me atrapalhou também, mas a verdade é que eu não me esforcei o suficiente do jeito que eu deveria ter me esforçado para passar para onde eu queria. E aí isso me fez refletir nos anos seguintes que eu precisava me desafiar, precisava sair da zona de conforto. E por isso eu passei por CTI, passei por emergência, porque eram os locais que eu sentia que me davam um negócio no peito, assim, de coração acelerar, sabe? De você respirar fundo e, meu Deus, a pessoa vai morrer se eu não fizer nada, tal. E hoje eu vejo que isso foi importante porque isso me fez ter confiança em fazer os procedimentos naquela época. Passei no CTI do hospital da Polícia Militar, não porque eu queria ir para a Polícia Militar, nada disso, é só porque era o concurso que todo mundo queria passar na época, o concurso de acadêmico. No Rio tem isso, não sei se no Uhum. Brasil todo tem, mas as pessoas fazem provas de estágio durante a faculdade para complementar coisas que a faculdade não entrega tão bem. E lá no Rio, você tem alguns estágios famosos e acho que a primeira coisa foi querer passar para esses estágios para provar que eu conseguiria passar, por conta da minha história do vestibular, mas também ir para um local de desconforto. E aí eu fui para o CTI da Polícia Militar, foi um ano de muito aprendizado, foi um ano que bateu o recorde de policial morto no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro em guerra. Eu aprendi muito com as pessoas ali, aprendi muito. No ano seguinte, eu fui estagiário da Rede D'Or, no Copa D'Or, que naquela época era o hospital de mais alto padrão da Rede D'Or. Então, eu vi uma população completamente diferente do que aquela que eu tinha aprendido, mas também foi CTI. E gostei demais, foi bom demais. Alguma crise nessa transição ou foi natural e você conseguiu fazer uma limonada? Foi natural, eu achei. Até que foi natural. Eu gostei dos dois ambientes, mas foi bom para amadurecer como que cenários socialmente distintos poderiam me ensinar, sabe? Uhum. Então, muita coisa que eu só poderia ter aprendido naquele CTI da PM e muita coisa que eu só poderia ter aprendido no Copa Dó, sabe? É E importante você isso. é adepto à tese de que o bom clínico só se cria no caos e no plantão difícil, ou você acha que isso é balela? Não acho que isso sirva para todo mundo, sabe? Eu não gosto de generalizar assim nada, sabe? Porque eu acho que as pessoas são muito diferentes entre si. E aí as pessoas, cada um tem que experimentar as coisas e descobrir as suas fortalezas e os seus caminhos, né? E eu acho que não tem só um caminho certo. Então, eu acho que o caos, o pronto-socorro, a loucura tem a vantagem de você aprender a improvisar, você aprender a ser rápido, você aprender
a manejar multitarefas ao mesmo tempo. E você perdeu o medo, acho que o mais importante é isso. Você não perde o medo se você não for desafiado. E realmente, plantões, loucura. Isso foi mais na minha residência, tá, Ricardo? Que eu inclusive escolhi ir para o local que eu fui. Um dos pontos é porque eu sabia que tinha uma porta aberta, o hospital tinha uma porta aberta e que Uhum. era uma loucura. Você foi ao Hospital São E para Paulo, mim né? foi bom, mas eu acho que não é para todo mundo também. Acho que cada um tem a sua história. Você foi para o Hospital São Paulo, né? Fui pro Hospital São Paulo da Unifesp. E aí você sai de casa a primeira vez? Você morava com teus pais até É, então? morava com os meus pais, falei um monte de coisa positiva deles, né? Aí eu acho que uma das coisas que foi negativo, e eu acho que muita gente passa por isso, é que você começa a se sentir muito, de certa forma, vigiado, controlado. Às vezes você não quer ouvir. Você tem um momento de vida que você quer fazer o que você quer errar sozinho, entendeu? Você quer errar sozinho. Você não quer alguém sempre falando para onde você deve ir. E essa foi uma das minhas motivações de sair de casa. Mas foi num ano que quando eu fiz a prova de residência, eu quis ir para o melhor lugar que eu poderia. Uhum. E eu considerei que para a clínica médica, o Hospital São Paulo seria esse melhor lugar. Tinham outros que poderiam ser muito bons também, mas lá era onde eu queria ir. Passei, tranquei minha vaga, fiquei um ano na Marinha. E ainda morei mais um ano formado como médico, com 23 anos, em casa, e depois vim para São Paulo. E aí, como é que foi essa estratégia? Isso aí era o quê? Para acumular dinheiro? Tinha que ir para a Marinha, era obrigado, e aí acabou fazendo isso? Não, eu queria dinheiro e experiência, cara. Entendi. Era dinheiro e experiência. Eram as duas coisas que eu queria para não chegar muito cru. Lembrando que eu estava vindo de uma faculdade particular e ia começar numa federal, a minha formação de médico residente. Então, essa falha que eu tive, que me marcou quando eu tinha 17 anos, eu acho que eu carreguei muito tempo, depois consegui transformar em algo positivo, mas isso ficou em mim, acho que até a época de fazer a prova, né, para federal, essa decisão de ir pra Marinha, era tipo, cara, já que eu tô vindo de uma particular, eu vou ver o que que tem no mundo aí antes de chegar lá. Acho que Mas você tem a mesma não visão era hoje? necessário. Ah, Oi? você tem a mesma visão, você tem a mesma visão Não. hoje, cara? Porque de verdade, cara, eu fiz Unirio, cara. Eu fiz três vestibulares, tá? Minha meta era passar pro fundão, e aí, naturalmente, todas as minhas provas do fundão eram terríveis, que eu ficava nervoso pra caramba. E aí passei pra Unirio no terceiro ano que eu fiz, e fiz lá. Mas, cara, eu acho que tem uma diferença. Na grande maioria das vezes, os melhores alunos passam para o fundão, no momento escola, né? Então, os melhores alunos. Só que quando você entra na faculdade, é uma outra história, né? Não tem nada a ver com Ah, com escola. certeza. E aí você É, consegue repor. E você vê como é que o teu exemplo é tão forte. Você construiu algo que poucas pessoas têm. eu acho que os motivos das movimentações que eu fiz na minha vida nem sempre eram verdade, sabe? Mas eu acho que as movimentações que eu fiz foram importantes, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que eu fiz uma faculdade que foi muito boa pra mim e a minha história de vida pessoalmente com a faculdade foi especialmente importante porque eu conheci minha esposa lá. Ah, Então, legal. é a história de vida de cada um, né? Mas eu acho que o desconforto e o que esse desconforto que me fez me movimentar para procurar coisas que eu achava que seriam melhores, eu acho que isso foi importante, sabe? Mesmo que a premissa de que um médico da particular e da federal é diferente de alguma forma na formação não fosse verdade. Entendeu o Uhum, que eu quero dizer? Então uhum, acho que foi importante a movimentação que eu tive de querer me provar e querer me testar e vir para um ambiente novo, né? Sair do Rio para São Paulo. Eu me lembro que
Cara, eu tinha acabado, eu não tinha nem formado ainda. Eu descobri que era o aniversário de São Paulo e eu postei no Instagram uma foto. Eu tava no Morro da Urca, no pôr do sol do Morro da Urca e postei provocando. De brincadeira, bobeira total. Então, assim, pro carioca e pra São Paulo não é um negócio tão fácil assim, não, viu? Uhum. E tua esposa Tem que querer foi? muito. Oi? E tua esposa foi? Foi, cara. Eu consegui convencer ela de que a formação seria mais interessante. Não foi muito difícil, porque foi uma época de muita crise na medicina no Rio. Foi 2015. E ela passou pra cá, ficou um ano aqui enquanto eu tava com a vaga trancada, porque eu fiquei um ano no Rio, na Marinha. E aí depois eu vim. A gente ainda morou um ano sozinho pra ter essa experiência. Depois a gente morou junto. Então, foi muito bom. Deu tudo certo. E por que a migração para preceptoria? Como é que você continua na Unifesp mesmo, você vira preceptor, né? Viro, acho que isso vem de algo que eu já tinha, acho que desde o colégio, assim, de gostar de ensinar, sabe? Eu sempre tive dificuldade, eu achava que era memória. Hoje, depois que eu fiz geriatria, depois que comecei a estudar cognição, acho que não é bem isso. Mas eu tenho dificuldade de, às vezes, chegar numa informação rápido. E Uhum. E aí eu percebi que se eu ensinasse, eu aprendia mais e chegava mais rápido nessa informação. Então, o fato de gostar de ensinar, além de gostar de explicar e de ter a satisfação de ter alguém aprendendo comigo, foi também uma forma de eu estudar melhor e de eu me tornar melhor naquilo que eu estou ensinando. E aí isso cresceu durante a faculdade, eu fui monitor de várias coisas lá. E aí depois, na residência, quando a gente formou, tinham duas vagas para preceptoria. E eu queria ser preceptor para ter um terceiro ano de clínica médica, melhorar como médico, mas também ensinar. E aí eu acho que a gente fez uma parada muito. Era um grupo muito bom, assim, eram 40 ou 50 residentes, estavam formando da clínica, e, e que no Caramba, são caos, 150 residentes, cara. são Não, são dois atualmente anos, né? São 2 anos. mais ou menos 50 R1, 50 R2. Mais ou menos isso aí. 100 residentes. Fora, Caraca. só de clínica, né? Fora os agregados, né? Tipo, galera da Sim, neuro que sim, faz sim. um ano de clínica, galera da fisiatria, galera da infectologia. Então, realmente, acho que a Unifesp, ela me trouxe um negócio que também eu quando estava no início da faculdade, eu queria fazer residência nos Estados Unidos. Eu sempre sonhei em Uhum. estudar lá e nunca fui. Mas a Unifesp me trouxe um negócio que me completou o suficiente para não querer mais ir para fora, sabe? Que é você Uhum, estar num uhum. campus, que é você ter um monte de gente para trocar ideia, um monte de gente que tá ali com objetivos parecidos. Então, quando alguém fala assim que o Facebook surgiu porque a galera lá houve uma troca ali de vivências, acho que é Harvard, não sei, né? Uhum, uhum. Esse ambiente de campus, a minha residência tinha. A gente tinha até uma sala, uma sala não, era uma casinha dos residentes que a gente ia lá tomar café, ia lá descansar, ia lá no final do plantão e ficava batendo papo. Isso criou uma amizade e uma unidade muito grande, a ponto que quando a gente formou e tinha essas duas vagas de preceptoria, a gente se juntou e falou assim, cara, quem que quer ser preceptor? Tinham 8 que queria. E aí a gente tomou acho, uma decisão de bastante humildade naquela época, que foi, galera, vamos dividir essa bolsa aí entre os 8. A gente quer aprender, a gente faria isso de graça. Não vamos disputar a vaga para ter só 2. E foi o primeiro ano que a preceptoria teve 8 preceptores. Ter mais gente tem suas vantagens, tem suas Primeiro e virou desvantagens. padrão ou primeiro e só esse Virou ano foi desse padrão. jeito? Pô, que legal, cara. Virou padrão depois. Virou padrão.
hoje é engraçado, né? Hoje o movimento é contrário de tipo diminuir porque gente demais tem sempre gente que não faz nada e os outros que fazem muito. Então hoje o movimento é diminuir. Mas eu acho que se encontra o equilíbrio nisso, né? Tem que puxar a corda para Ah, um lado e outros e o puxam para o outro. diferencial de vocês é que vocês se davam bem, né? Então vocês tiveram um fechamento, né, pô? E foi daí que surgiu o TDC, o Tática de Clinicagem. Porque desses preceptores, os Puta, que quatro, legal. os quatro fundadores, quatro dos outros preceptores fundaram o Tática de Clinicagem. Então foi Cara, isso, nessa. isso, isso, isso de verdade, cara. Isso pra mim é muito divino, cara. Que é que, sabe, assim, uma escolha que você faz de graça, bem É, intencionado, te traz depois você colhe lá na frente, né? Essa é a grande verdade. é. E eu acho que essa tem que ser uma lição para todo mundo que pensa em empreender e que pensa em. Não- Mesmo o cara que é CLT, assim, você tem que ter algum propósito para aquilo que você está fazendo. Esse papo de propósito, ele é tão manjado hoje em dia que ele é chato pra caramba. Porra, esse cara tá falando de propósito de novo, de valor. Mas quando a gente olha para trás, quando a gente constrói um projeto que de alguma forma dá certo, a gente olha para trás e a gente vê que, cara, foi por isso aqui. E esse era o nosso propósito. E foi isso, assim, a gente tinha esse propósito desde a preceptoria, que era ensinar nem que Uhum. fosse de graça. Se Uhum. hoje a gente ganha dinheiro com a empresa de educação médica, o TDC, é porque um dia a gente fez isso como um hobby. Pelo menos isso foi verdade pra gente. Então acho que isso tem que ser uma lição assim para quem está começando e pensando em empreender. Eu imagino que você é muito médico aí que pensa em empreender. Não dá para começar o projeto pensando, o que que eu preciso fazer para ganhar dinheiro, sabe? O que que eu preciso fazer para ficar famoso? O que que eu preciso fazer para aparecer para todo mundo? Não é isso. É tipo, o que que eu preciso fazer para solucionar esse problema ou para ajudar tal pessoa de tal forma, tal grupo de pessoas. Você tem que ter esse propósito, cara. Senão Eu acho que acho que não. aquela máxima de se apaixonar pelo problema é muito real, né, cara? Cara, é muito real e eu acho que a gente só consegue descobrir isso vivendo, sabe? Eu meio que eu virei um empreendedor um pouco por acaso. E eu acho que hoje eu vejo muita gente que começa do zero querendo ser empreendedor e assim, não existe uma formação para ser empreendedor, sabe? Pelo menos essa é a minha visão. Eu acho que pega Não, o e que que peraí, você não, eu tenho que gosta, te interromper uma coisa. O cara não quer ser empreendedor, né? Ele, na verdade, não quer quer. estar no status que você está naquele momento de sucesso. Porque a maioria dos empreendedores quebra, né, porra? Acho que por isso, cara. Acho que por isso, porque assim, o cara, ele vê o fim, né? Isso é E não perfeito, é cara. por aí, né? Tipo, eu acho que ser empreendedor ou não é uma característica dentro de um grupo, de um conjunto muito maior do que você é. Eu sou um médico empreendedor. Então, eu tentei solucionar um problema, nem que fosse de graça, que eu sentia como médico. Para mim facilitou porque nós fundadores do TDC, né? Não só eu, nós éramos o próprio público, né? Uhum. Então a gente criou um negócio para a gente mesmo que se mostrou útil para outras pessoas parecidas com a gente e cresceu por conta disso, né? Então acho que é um pouco por aí, sabe? E Não como é que é existe esse isso de início assim, quero ser mesmo? empreendedor, não existe. Como é que foi esse início mesmo, em termos práticos? Vocês oito, aí estavam lá dando plantão direto, trocando. Da onde que vem o estalo e a ideia de montar aí a plataforma, cara? Cara, Que foi a primeira coisa que vocês montaram? Como é que foi? é uma coisa muito interessante que não dá para marcar um início do TDC, sabe? Foi Uhum. algo muito contínuo e que aconteceu em cabeças diferentes que pensavam parecido, né? Então, eu acho que a gente se tornou um grupo com um certo pensamento coletivo antes de ser uma empresa.
E aí o TDC surgiu daí. Vou tentar ser mais prático, tá? A nossa cultura, culturalmente a gente era parecido. Então a gente tinha premissas, a gente tinha objetivos semelhantes, que quem criou isso na gente foi a formação médica, foi depois a Unifesp, foi a preceptoria. Beleza. Uhum. E por existir uma troca muito grande entre a gente pela amizade, você já não consegue mais saber da onde surgiu uma ideia e você não consegue mais saber exatamente quem que desenvolveu aquela ideia. Porque a ideia ela passa de uma mente para outra e surge. E aí, de fato, tem alguém que executa, né? Aí talvez dê para marcar quem executou. Mas essa construção de uma mente coletiva, que eu acho que é tão importante nas empresas, nas startups, a gente acabou fazendo antes de ser uma empresa. Então a gente, sendo bem prático, o que aconteceu? A gente sentou um dia e falou, cara, a gente tem que ensinar. A gente começou a ficar um pouco frustrado de como que se ensinava na preceptoria, porque era uma reunião meio-dia, na hora do almoço dos residentes, com um professor que a gente tinha que chamar por motivos dele ser muito renomado naquela área, ou muito famoso, tinham questões políticas, não, esse daqui tem que dar essa aula, não sei o quê. Então, assim, tinham muitas amarras que a gente queria quebrar. E a gente quebrou algumas amarras, a gente foi muito pouco convencional também porque a gente quis começar a ensinar online. Então o TDC surgiu disso, da ideia de a gente querer ensinar de uma maneira diferente, em um formato diferente, em uma via diferente. Então a gente começou a fazer um podcast para médicos, estudantes de medicina, residentes, e criamos um Instagram. E a gente começou a ensinar no Instagram como uma Quando base foi isso, para o Rafa? podcast. Foi 2019, E tinha pré-pandemia. pré-pandemia. E tinha Agosto. objeção da Unifesp no online? Da Unifesp, não. Mas a gente percebe que os médicos mais velhos, eles se preocupavam com coisas tipo, cara, e se um leigo ouvir o que você tá falando aí? Como é que vai Uhum, ser? uhum, Pô, cara, eu acho que existe um negócio que a gente quebrou, que foi democratizar o conhecimento, sabe? uhum, A gente uhum, teve exemplos para isso, a gente não inventou isso do nada. A gente viu que nos Estados Unidos tinham exemplos, como por exemplo Clinical Problem Solvers, que era um podcast americano de casos clínicos. Mas conversando com gente mais das antigas, lá da USP, da Unifesp, existia um momento nas universidades federais que as pessoas queriam que o que era ensinado ali ficasse ali. Isso é muito uhum. real, sabe? Tinha gente que queria ser dona do conhecimento. E a gente quebrou isso, né? A gente quebrou isso, foi de propósito. A gente começou a pegar casos que a gente via no dia a dia, anonimizados, obviamente, e a gente discutia o caso para o Brasil inteiro. Então tinha o cara que da mesma forma que eu, na época da faculdade, pensava, pô, como é que seria se eu estivesse numa universidade federal? Esse cara tinha acesso à nossa discussão, que era a mesma que a gente fazia na enfermaria. Ou até melhorada, porque a gente não tinha as amarras, inclusive de linguagem, né? Pô, esse médico fala palavrão, esse médico faz piada. A gente tem regras dentro do TDC, a piada Uhum. nunca pode ser com o paciente, existe um cuidado que a gente tem quando a gente acha que vai furar a bolha, né? Ah, esse tema vai furar a bolha. Eu gravei ontem um podcast de TDAH, que nem lançou ainda. Então a gente falou, cara, esse podcast vai furar a bolha, temos que ter cuidado numa linguagem e tal. Mas a gente fez isso pro Brasil Pô, inteiro me e deu manda certo. depois, hein, pô. Mando sim. Deu certo. Deu Não, mas, certo. cara, esse ponto é muito importante, né? Porque, vamos lá, trazendo São Paulo especificamente, a disputa Unifesp, USP é gigantesca. A disputa depois que continua, Sírio, Einstein, é gigantesco. E É. vocês romperam uma barreira, putz. E aí, tomou E muita nós, porrada? e nós surgimos na Unifesp, quatro.
depois mais dois, né? Os fundadores são o João Mendes, o Pedro Magno, Frederico Amorim e eu. Entrou o Iago Jorge e o Cauê Malpig depois, junto da Joane, que era do HC. Então, na primeira expansão do TDC de pessoas, a gente já trouxe uma pessoa que eu não conhecia, mas que era amiga de um dos fundadores, do João, mas que era do HC. Eu não sei hoje dizer se foi de propósito isso, mas eu acho que isso foi o resultado daquilo que eu falei da nossa cultura, da maneira que a gente pensa. E a gente seguiu por aí. Aí começou a entrar gente da USP, aí começou a entrar gente de tudo que é lugar, né? É claro que assim, ainda existe muita gente do TDC que vem da Unifesp, que vem só da USP, porque são os lugares que a gente está e no dia a dia a gente conhece a pessoa e a pessoa acaba entrando, né? Não é proposital Mas a assim de criar uma plataforma hoje é panela. completamente aberta, né? A plataforma mas os criadores, estou falando mais sobre os criadores de conteúdo, os professores, Tá, entendi. Entendi, entendi, entendeu? entendi, 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 Então, entendi, entendi, entendi. mas eu acho que é por aí que você falou, sabe, Ricardo? Legal isso você trazer, porque foi um negócio que a gente se ligou depois, né? Que, cara, a gente quebrou uma rivalidade USP-Unifesp. E, na verdade, ninguém ali era homozigoto, né? Tipo, Sim! azinho, azinho, sabe? Tipo, tinha o Cauê e o Fred, na verdade, fizeram faculdade na Unifesp e residência. Mas o puro sangue, né? Mas eu acho que eles não pensam também dessa forma e a gente conseguiu democratizar o ensino de uma maneira muito natural, assim, porque era a maneira que a gente achava que era mais legal de fazer, que era mais que impactaria mais o médico brasileiro, de uma maneira geral. Tá, então deixa eu te gerar mais um desconforto. Depois, se você quiser, eu edito essa parte. É. E os quatro da preceptoria, por que que eles não continuaram? Cara, então, na verdade, eu acho que a gente teve pequenas reuniões durante a preceptoria de tipo, vamos fazer um negócio diferente? Vamos fazer um Instagram? Aí o outro, vamos fazer um YouTube? Vamos fazer um podcast? E no final das contas, assim, foi casando desses quatro que quiseram fazer. E um projeto, quando está começando, ele começa mínimo, né? Sem promessa nenhuma. Então, assim, não era uma grande oportunidade. Era um negócio que a gente fez naturalmente. Os outros quatro, eu acho que foi uma questão de contato mesmo, Prioridade. de oportunidade mesmo, sabe? Aí, prioridade, né, pô? De alguém, dessa pessoa virar e falar assim, caraca, eu gostei da ideia. Porque era um projeto que era comentado, assim, entre a gente, mas que também a gente não fez um alarde e começou pequenininho, então não sei te dizer por que que os outros quatro não entraram, mas foi assim que aconteceu. Foi assim que Não, aconteceu. eu perguntei isso porque você colocou que vocês oito acaba que eram fechados e próximos, né? Então, Entendi, que eu trouxe a pergunta e a dúvida nesse ponto, mas você já explicou. O é. começando pequeno, cada um vai botando sua prioridade, é aquela história. Porra, não sei se eu vou acreditar nisso, vou acreditar na minha formação. Nisso aí você estava fazendo geriatria já, né? Não, eu ainda era preceptor. Inclusive teve um amigo nosso, excelente, o Guilherme Moura, né? Que ele no início, eu falei desses 7 primeiros, mas na verdade eram 8 primeiros, né? Ele foi o primeiro grupo na expansão do TDC. E ele resolveu fazer cardiologia e tudo bem, foi bom para todo mundo, né? Que a gente respeitou, né? Ele quis fazer a residência de cardiologia que é super puxada, não conseguiu fazer mais conteúdo para o TDC e saiu na amizade, né? Então, é prioridade de cada um mesmo. E eu não estou nem dizendo que seria melhor para ele hoje se ele tivesse ficado no TDC. Eu acho que foi uma escolha de vida dele, tá super feliz, né? Então, o grupo que você vai formando vai muito por aí, né? Eu acho que o mais importante é não forçar uma relação que, ainda mais no início de uma empresa, que você acha que não vai ser longeva, sabe? E tua esposa, onde é que tá nessa história?
Cara, onde tá nessa história? Não, não, não. Tá em toda a história, né? Você continua lá na Unifesp, na preceptoria, aí inicia todo o projeto do digital e ela tá seguindo o caminho dela? Ela foi fazer o quê? Cara, a gente morava no terceiro andar de um prédio do lado da Unifesp. Eu acho que é bem legal ser estratégico, né? Eu fui bem estratégico nisso de, cara, eu vou mudar para um lugar que é do lado da minha Isso vai fazer residência para diferença, vai em morar na São Paulo, residência né, pô? também. É, ela fez a mesma coisa. Foi para do lado da residência que ela fez. Foi o Menino Jesus, lá, pediatria. E aí, quando a gente se mudou junto, ela veio, porque eu ainda era residente, né? Ela veio pra. Aí eu entrei na geriatria, né? E aí ela veio. Aí a gente morava no terceiro andar e o João morava no quinto. Então, a gente chegava do fim do dia, 8 horas da noite, eu ia pra casa do João ficar gravando, chegava em casa 1 da manhã, descia o elevador, né? Pro Pedro e pro Fred era pior, que eles tinham que pegar carro e ir pra casa. Então, assim, ela tá nessa história desde o início, né? Porque, assim, só de ter a compreensão que ela teve de entender que o namorado, naquela época namorado, ia uma vez por semana chegar em casa de madrugada para um projeto que, tipo, Não era um fazia nenhum hobby, sentido na época. não fazia nenhum sentido, era tudo mato, cara. Era tudo mato. A gente sofreu muita. Não de uma maneira tão explícita, né? Mas você sente que quando você começa a ter um sucesso e você é mais novo, mais inexperiente, quem chegou antes, dos anos anteriores, às vezes olha de um jeito crítico, né? Então, assim, foi um projeto realmente arriscado, assim, que a gente fez, mas que estava sendo tão leve por ser feito entre amigos que a gente não sentiu isso enquanto estava fazendo, né? Acho que é hoje, olhando para trás, que algumas coisas surgem, mas foi muito leve. E a minha esposa tá desde o início nisso, né, cara? Nesse E apoio. isso é muito importante para o andamento do projeto, né, cara? Você ter esse apoio em casa da pessoa que tá do teu lado, né, cara? Cara, você tem que ter uma estrutura de apoio sempre que você. Acho que isso é para a vida, né? Mas sim, vou falar especificamente do médico residente ou de um médico empreendedor, né? Você está fazendo. Provavelmente você está fazendo alguma coisa que vai ocupar muito o seu tempo, que vai ser muito desgastante, que vai ser muito estressante. E você vai precisar de momentos de descompressão e também de apoio familiar e Uhum. de amizade, né? Então, quando a gente foi preceptor, isso foi algo que a gente se preocupou dos residentes terem. Na verdade, foi algo que a gente aprendeu que era importante os residentes terem ao longo do caminho, né? Que a gente aprendeu a ser preceptor sendo preceptor, a gente não sabia, né? E aí um exemplo, na residência, toda semana a gente jogava bola. Uma residência super puxada. Toda semana, do primeiro ano de residência, a gente ia ali do lado na Atlética e jogava futsal. E também foi um dos motivos, não só a Meripan, que é aquela casinha dos residentes que eu já falei. Então, assim, a gente precisou desse momento de descompressão, né? Então, acho que tem que pensar nisso sempre, senão sua saúde mental vai pro caralho. Tá, e aí a pergunta de US$ 1 milhão. Deve ter tido um crescimento aí relevante pandemia, né? Que vocês se organizaram, o digital, você estava fazendo já antes. Mas a pergunta é: como crescer sem perder qualidade e sem se desvirtuar do propósito que vocês criaram? Essa é uma dúvida que a gente tem até hoje, tá? Mas 6 anos depois. Mas primeira coisa, a gente percebeu que a gente não conseguiria sozinho dar conta. Então a gente começou a chamar pessoas muito próximas e que viveram ou viviam coisas que a gente viveu muito parecidas. E aí esse processo de recrutamento, que hoje olhando para trás eu uso esses termos porque eu entendo o que foi, né? Mas foi muito natural, a gente não sabia o que estava fazendo, tá? A gente fazia muito na intuição, totalmente na intuição. A gente foi chamando pessoas parecidas, que pensavam parecido com a gente e por isso foi crescendo na mesma qualidade, né? Ou uma qualidade parecida, ou até melhorar, né? Até pessoas que melhoraram muito. Mas até hoje o TDC,
ele tem uma característica de ser, de certa forma, artesanal, sabe? De dar muito trabalho. Uhum. E isso é um problema para para uma startup, né? Porque a gente escala, porque Dificuldade de escalar, né? a gente faz um produto digital que é escalável por si só, porque está online, e chega em muita gente, mas se a gente aumentasse a produção, a gente ia crescer mais rápido ainda. Uhum. E a gente tem muito essa discussão internamente, mas a gente dá graças a Deus que, pelo menos até hoje, a gente nunca teve um investidor na fuça ali para falar tem que ter uma margem de lucro de tanto. A gente sempre fez bootstrapping, né? A gente sempre se financiou e isso deu a tranquilidade da gente crescer na estratégia que a gente achava que era melhor. E olhando para trás, a gente cresceu muito rápido, crescendo a produção de uma maneira devagar, consciente, consistente. Tem Uhum. que ter consistência. Acho que respondendo a sua pergunta, como crescer com qualidade? Você tem que ter consistência e trazer pessoas que façam parecido com o que você faz, tá? Acho que essa é a resposta. Mesmo que Seis. essa consistência não se traduza em um aumento de produção muito substancial. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Sempre com metas e objetivos estruturados, ou eles foram sendo organizados no meio dessa jornada? A gente começou a organizar isso 4 anos depois, tá? Para você ter uma ideia. E até hoje, por mais que a gente estude os OKRs, as metas, Uhum. a gente não funciona com metas claras. Uhum. Eu acho que isso tem vantagens e desvantagens, né? Tudo como tudo, mas a gente tem uma meta mais ampla, que uma meta de produção de alguma coisa, de divulgação de certa forma, mas esses são os nossos objetivos, mas a gente não tem uma meta de crescimento de X%. A gente não tem, porque as nossas metas elas são sempre relacionadas a melhorar a qualidade do nosso produto, a qualidade do que a gente faz. Então a gente tem para 2026, posso até abrir aqui para você, não é nenhum segredo, né? Uhum. Mas a gente tem meta de ir para congressos, participar, dar cursos em congressos, fazer eventos próprios nossos, e fora outros projetos que ainda não posso comentar. Então essas são as nossas metas na E parte vocês de são bem produção. recebidos, Rafa? Hoje sim, porque porque passou muito tempo, né? E aí eu acho que o cara que hoje é preceptor de uma residência ou chefe de algum serviço, acho que ele conheceu a gente na época que ele era residente, sabe? Legal, Ele conheceu legal. a gente na época que estava na faculdade. Então acabou que a gente começou com uma certa autoridade emprestada por Uhum. por sermos preceptores da Unifesp. E hoje a gente tem uma autoridade que se construiu ao longo do tempo com o nosso trabalho. Assim, as pessoas gostam do que a gente faz, a gente se preocupa muito com isso, a gente se preocupa muito com quem não gosta, para ver como que essa pessoa pode começar a gostar. E ao longo do tempo, isso fez o meio acadêmico respeitar um pouco mais a gente, né? E abrir portas para a gente ensinar do jeito que a gente gosta. Tá. Caminhando aí para um fim aí, bloco de futuro da medicina e futuro do ensino da medicina, cara. Para onde você acha que a medicina está indo, cara? Qual que é a tua visão aí agora pessoal, não de empresa? Eu acho que qualquer previsão que eu fizer de mais do que 5 anos para frente vai estar errada em alguma forma. Mas a gente está caminhando para um mundo em que o médico ele vai ter que ser muito bom naquilo que a inteligência artificial não vai conseguir ser muito boa. E provavelmente isso passa
por questões humanas, que é a empatia, é você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, entender o que a pessoa está sentindo, entender o que a pessoa está sofrendo, para tentar ajudar ela da melhor forma. Isso passa pela comunicação, isso passa por algumas qualidades de você conseguir identificar uma comunicação não verbal, de um trejeito da pessoa que leva para um determinado caminho, de você olhar a pessoa e falar, acho que se eu prescrever esse remédio, essa pessoa não vai tomar. Eu acho que a IA não vai conseguir fazer isso, mas a IA vai conseguir falar que a primeira escolha e com a melhor evidência é tal remédio para aquele paciente, né? Então, eu acho que o futuro da medicina é o médico entender como usar essas ferramentas para ser melhor. Eu duvido que o médico seja substituído, tá? Eu acho que o dia que o médico for substituído, todas as outras profissões já também vão ser substituídas. E eu até acho que isso um dia vai chegar, tá? Mas eu não sei se vou estar aqui para ver. Mas eu acho que para os próximos 5 anos é isso. É o médico ter o hábito de usar IA, ter um pensamento crítico sobre aquilo. Como que eu poderia ter perguntado melhor para o chat GPT essa pergunta para ter Uhum. tido uma resposta melhor? Essa resposta do chat GPT foi por um caminho que eu não gostei, por que será? Essa resposta chat GPT teve uma mentira aqui no meio, teve uma meia-verdade. Então, acho que o médico diferenciado vai ser o cara que vai saber usar essas ferramentas. Como um estetoscópio, como já aprendeu a usar um estetoscópio, já aprendeu a usar scores diagnósticos, agora vai ter que aprender a usar IA. E a educação vai muito nesse caminho também, sabe? Eu acho que o que a gente pode fazer que a IA não vai conseguir fazer tão bem é a gente entender qual é a dificuldade, qual é o sofrimento daquele aluno, daquela pessoa, daquele grupo que você quer ajudar. E a melhor maneira de comunicar aquilo, de ensinar aquilo. Eu acho que a IA vai ter muita dificuldade em fazer isso. Então, organizar o médico e o professor, o que ele vai precisar fazer é entender quais são as necessidades, ele vai entender melhor as necessidades do que uma IA e organizar a informação que vai ser passada da melhor maneira possível e ele vai precisar usar a IA para fazer isso. Então, eu vejo o futuro nessa linha. E nessa linha ainda que você está abordando, qual é o legado aí que você quer deixar aí como médico e como educador e o quão longe está ainda esse ponto a ser atingido? Cara, acho que o legado é o hoje, né? Então, eu não penso daqui a 10 anos. Eu quero que o TDC cresça muito, eu quero que o TDC escale para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis da melhor forma possível. Esse é o legado que eu quero deixar. É um banco de informações, um banco de dados que é feito de uma forma muito minuciosa, com muita curadoria do que é importante, com muita revisão de literatura. E como médico, eu não penso num legado escalável, tá? Eu quero ajudar o máximo de pacientes que eu puder, mas eu não quero ser aquele médico que tem 5 assistentes e que interna 20 pacientes por dia, né? Eu quero ter o meu grupo de pacientes que eu vou cuidar da melhor forma possível e a partir do dia que eu achar que está aumentando o número de pacientes, minha carteira de pacientes ficar grande a ponto de prejudicar a minha assistência, eu vou dar um passo para trás. Eu penso isso, sabe? Tá, Acho que é ping-pong por aí. final aí. Respostas objetivas. CTI ou ambulatório? Ambulatório. Hoje é um ambulatório, com certeza. Protocolo ou raciocínio clínico? Uma coisa vai junto da outra, né? Mas raciocínio clínico, o protocolo é um tipo de raciocínio clínico. Tá bom. Que alguém fez por você. Que alguém fez Sim, por sim, você. sim, sim, sim.
Geriatria ou clínica geral? Cara, aí você me pegou muito nessa, né? Para ensino, clínica geral, para atuação assistencial, geriatria. Tá bom. Livro que todo médico deve ler. Ah, cara, são tantos, né? Eu vou falar um meio fora, ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Ensaio Vou sobre a te falar que cegueira. esse daí tá virando uma unanimidade, hein? Eu acho que é o número um que todo mundo tá falando. É mesmo? É, Eu achei que eu tava falando não. uma parada diferentona. Eu vou falar então um livro de mercado, tá? De, de, de empreendedorismo, né? É, é um livro chamado Segurança Psicológica. Na verdade, a instituição da M. Edmondson, que é sobre segurança psicológica. Uhum. Ele é um livro muito bom que eu acho que ajuda muito. É a. É porque o nome em português não estou lembrando. Esse eu não conheço. É The Fearless Organization. Qual que é o nome em português? Eu acho que é A Instituição Sem Medo. A Instituição Sem Medo é o nome em português. Da Amy Edmondson. Que ela fala sobre segurança psicológica. Acho que esse é um livro que todo residente tem que ler. Toda pessoa que vai entrar na residência tem que ler. Inclusive, tem uma aula que eu dei baseada nesse livro. Não sou um grande conhecedor do tema, mas estudei para dar aula. Que tá aí no nosso YouTube, dá pra achar. Opa, essa dica é É, boa, pô. é um livro que, assim, ela fala sobre os elementos institucionais que impactam na performance das pessoas, principalmente o medo. Que o medo, aprender a partir do medo, é ruim, por Uhum. vários motivos. E aí ela é muito mais voltada para um gestor do que para um empregado, né? Mas o livro, mas você como empregado, você como funcionário lendo, é muito interessante para você entender o que está de errado na sua instituição e ter uma visão crítica do que poderia ser feito diferente. Não, e até para gerar empatia, né? Muitas Também. vezes o médico não se coloca no lugar do gestor, assim como o gestor não se coloca no lugar do médico, né? Dentro das tomadas de decisão. E isso é importante pra caramba. Isso aí. Pergunta fatídica de Fala Doutores. O que que é o sucesso para você? Cara, sucesso. Acho que sucesso é uma construção. Para mim, eu acho que é muito pessoal essa resposta, tá? Sim, Então eu sim, vou falar sim, para sim, mim sim. o que que é. Para mim, sucesso é equilíbrio. Sucesso é você atingir um equilíbrio em que você consiga ser feliz nas principais áreas da vida, que é profissão, família, amigos e é como se fosse. Eu gostei de um. Tem um cara que ele fez um cara meio coach, mas americano aí que tinha uma newsletter que eu gostava, que ele falava o seguinte, cara, é como se fosse um fogão com bocas que o gás ele é limitado. Uhum. Então, você tem que acender as bocas de acordo com a necessidade do momento. Então, vai ter uma hora que você vai acender o gás no máximo na boca do fogão, que é o trabalho. Só que se você fizer isso, não vai sobrar gás para sua família, para você e para os seus Sim, sim, amigos, para sim. o seu meio social. São quatro bocas que ele fala, né? Então, o equilíbrio é você ficar manejando as bocas do fogão ali para ter gás para tudo isso sempre, mas entender que em determinados momentos da vida você vai acender mais um ou outro. Então, acho que para mim sucesso é isso, você conseguir ter o equilíbrio na família, nos amigos, no trabalho e você próprio, na sua saúde e nas coisas que são importantes individualmente para você. Maravilha, meu amigo. Excelente. Obrigado aí pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade. Brunão, agradecimentos mil, porque eu já sabia que ele estava certo, mas
Excelente bate-papo, obrigado aí pela conexão de verdade. Onde é que o pessoal te acha? Onde é que o pessoal acha o TDC? Vou botar aqui na bio, mas fala aí que tem gente que só escuta. Cara, Ricardo, obrigado pelo convite. Eu acho que eu nunca falei tanto de mim assim, sabe? É até estranho, é até estranho. Você provocou reflexões aqui que eu só tinha pensado na terapia. Na terapia, isso aqui. É, eu acho que assim, por mais que tenha contado uma história aqui, eu espero que tenha sido legal, mas é deixar claro que a história de cada um é muito individual, né? Pode ter tido coisas que eu falei que não se aplicam para quem está ouvindo, e ter essa visão crítica é muito importante. Fico muito feliz de ter compartilhado um pouquinho da minha história, porque isso significa que de alguma forma ela impactou as pessoas, né? Para estar aqui sendo convidado por você, junto de tanta gente que já veio aqui que foda, né? Pode me achar no arroba Tade Clinicagem mesmo, que é o TDC. Nas redes sociais, a gente tá no Instagram, tá no podcast, tem TikTok, tem YouTube. O serviço de assinatura para ensino médico, que foi o que tornou a gente uma empresa viável, inclusive, mas que tenta trazer a atualização médica toda semana. É um serviço por assinatura que se chama Guia TDC. Então a gente está no tadeclinicagem.com.br, vai lá no barra guia Plano e único, checa. vários planos, como é que funciona, Rafa? Cara, hoje a gente tem um plano único, R$ 44,90, mas acabou. Aqui a gente Paga está em mês ou paga dezembro, né? Ainda tem um anuidade? pouco de Black Friday. Hã? Paga por mês ou paga anuidade? Tem o mensal e tem o anual. O Uhum. anual a pessoa economiza 2 meses no ano, ela paga 10 meses só. E ela tem acesso lá a uma edição semanal com o que saiu de mais importante da medicina, tanto em áudio quanto em texto. A gente pega uma diretriz nova que saiu, resume a diretriz, faz um podcast da diretriz e faz um texto que a ideia é que a pessoa em 30, 40 minutos por semana consiga se atualizar. São 3 tópicos. Todo mês a gente lança um caso clínico exclusivo do guia, tudo em texto e áudio e infográficos, né? Fluxogramas. É, para quem gosta de caso clínico, é bem legal. Agora a gente tem um E banco tem de o questão passado também. também? Não. Tem acesso a tudo. Tem acesso a Uhum. toda a biblioteca. São mais de tem 3 anos o Guia TDC. Hoje nós temos 8 mil médicos assinantes. Pô, que legal. E o TDC, o Guia TDC está crescendo cada vez mais, né? Então agora tem banco de questão, tem flashcard. Vai ter sempre uma novidade aí. Então o pessoal pode explorar e gratuitamente, é só se inscrever, dá para ler 2 tópicos gratuitamente para ver se gosta. Tá bom. Rafa, aqui você a comprovação de que a boa medicina, obviamente, não nasce de atalho nenhum, né? Tem aí esforço e sacrifício. E eu acho que você trouxe um ponto que me trouxe reflexão aqui, que é a necessidade de somar forças para você conseguir ter um crescimento realmente orgânico e que mais pessoas, né? Acredito muito nessa história, né? De ter uma torta maior, né? Para você ficar com uma fatia, acabando ficando uma fatia, com um pedaço muito maior do que a tua tortinha, né? Mas é algo que não é tão simples de ser estruturado dentro dessa guerra de egos e vaidades que a gente vive, mas parabéns aí pela construção do que vocês fizeram e parabéns pela tua jornada. Obrigado aí pela tua participação de verdade, cara. E tenha um sócio que saiba programar. A última mensagem aqui. Tá bom, Obrigado, cara. pessoal. Valeu, Valeu, um prazerzão falar com abraço. Até você. terça-feira que vem. Vambora. Tchau, Valeu. tchau.